A constelação familiar pode ajudar na comunicação não violenta? Pode e pode muito, pessoal. Bom, antes de mais nada, quem quiser entender esse trabalho de constelação familiar, é se inscrever aqui na descrição do vídeo para um workshop dia 10 de outubro, a próxima quinta, sei se é essa a outra, a gente vai ter uma vaga para constelar, talvez 2 vagas para constelar. Bom, e temos também vaga para assistir. Bom, pessoal, antes da gente entender a comunicação não violenta, a gente precisa primeiro entender como se dá o fenômeno da comunicação humana. E a gente não pode esquecer do princípio do universo basilar, que é o visível é a exata proporção do invisível. E para a comunicação é o mesmo princípio. O falado é a exata proporção do não falado. Então, pessoal, o que isso significa? Quando você se comunica com alguém, principalmente quando envolve emoções, né, num relacionamento, ou uma questão envolvendo dinheiro, tudo que é questão bem profunda, né, isso fica muito evidente. Existem 2 tipos, 2 comunicações estão acontecendo simultaneamente naquele momento. Primeiro a falada e segunda a comunicação da alma. O invisível também se comunica, nosso inconsciente, a nossa alma também se comunica com a outra pessoa. E a outra pessoa, pessoal, sente sim e sente muito, né? Então isso é basilar, isso é muito importante. E a comunicação não violenta, onde ela vai atuar? Ela vai atuar na metade da moeda, que é na fala, né? No que é falado, né? A comunicação não violenta foi criada na década de 60, é uma forma de criar uma comunicação respeitosa, né? Criar uma empatia, né? Por exemplo, meu funcionário não entregou o relatório, eu chego lá e falo, em vez de falar, você é um irresponsável, não entregou o relatório, eu digo, comunicação não violenta, você não entregou o relatório, ponto. Então eu deixo, né, realmente de ser agressivo ajuda muito, mas não resolve tudo. Por quê, pessoal? Porque se eu, o chefe, tenho algo mal trabalhado dentro de mim, eu falo com uma voz doce, usando a comunicação não violenta, sem agredi-lo, de uma forma, né, zen, mas minha alma está carregada de raiva, na verdade eu quero cortar a cabeça dele fora, eu tenho uma vontade de pular em cima dele, ele capta isso, ele capta. Então vai vir aquela voz doce, mas ele vai falar, nossa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa muito pesada. O que é? A minha alma, é inconsciente, mentira, essa comunicação rola sim, pessoal. Então como aí que a constelação entra. Então a comunicação ativa, ela melhora um pouco, mas não tudo. A constelação familiar, não só a constelação familiar, todas as técnicas de autoconhecimento, meditação e outros, terapia em geral, vão ajudar a gente a entrar em contato com esse lado oculto da alma, onde a gente expressa isso numa comunicação, né? Ocultamente, silenciosamente. Mas a constelação familiar, claro, sem dúvida nenhuma, é um instrumento muito eficaz. Por exemplo, na comunicação violenta, às vezes tem uma família, né? Um clã, você, seus ancestrais lá atrás, né? Lembrando que você é produto dos seus ancestrais, né? Você não nasceu solto, sua vida não começou na maternidade, você é produto de uma longa jornada de ancestral. Então lá está registrado no seu inconsciente que a melhor forma de resolver um problema é ser agressivo na comunicação. Então você pode virar um PhD em comunicação não violenta, né? Via cartilhas dos 10 passos, bitolar, ler um monte de livro de ajuda e fazer cara de anjo. Não vai adiantar, não vai apagar isso que está no seu inconsciente. Como que isso é transformar, não é apagar, como se transforma? Tem várias formas de ser transformado, mas na constelação familiar realmente é um instrumento muito eficaz e rápido. Então ali seria o caso de trazer na linhagem ancestral, onde a pessoa que carrega tanto essa forma violenta de se comunicar, onde ele está leal. Que ancestral que se comunica também de uma forma leal, ele está ligado por um vínculo de lealdade.
por mais que ele faça um esforço racional, enquanto ele não trazer à tona, numa constelação familiar, o vínculo oculto de lealdade com o ancestral, ele não consegue mudar. E não consegue com nenhuma técnica. Existe um fenômeno, é só trazer o inconsciente à tona que a gente consegue transformar. Então a constelação atuaria em parceria, né, com a comunicação violenta de uma forma muito boa. Então esse cliente, ele transforma, ele quebra essa lealdade com o ancestral, dizendo o seguinte: vocês resolviam um assunto de forma violenta, me abençoe se eu me comunicar de uma forma respeitosa. Fazendo isso, aí sim a comunicação não violenta tem muito mais potência, porque ela tem o lastro da alma, o lastro do inconsciente. Por isso, agora, antes de finalizar, eu recebi uma pergunta muito interessante de um seguidor a respeito de um vídeo que eu fiz do invisível, né, do visível, a proporção exata do invisível, e eu falei um pouco de comunicação. Ela me disse o seguinte, olha que interessante: bom, se você fala que a gente só comunica 50% da realidade, então com meu marido eu só falo 50% da realidade e ele vice-versa, então não adianta a gente mais discutir a relação, porque é só 50%, então vamos desistir disso, né, de comunicar. É quase isso, mas não é, eu estou brincando. Muito boa pergunta, por quê? Porque exatamente, isso é o básico, a gente comunica metade da realidade, mas no momento que você começa a se autoconhecer, você entra numa jornada interior de se autoconhecer. O que é se autoconhecer? Conhecer a sua sombra, basicamente é isso. O seu inconsciente. No momento que você começa a se conhecer, a sua comunicação fica muito mais autêntica, íntegra. Ou seja, dos 50% que você comunicaria da realidade, você comunicaria 80%, 90%, vai depender da sua evolução. Porque você vai estar em sintonia profunda com a sua alma, você está se conhecendo. Por isso que as coisas, por isso que o mundo metade é visível, metade é invisível. Eu sempre falo isso, o invisível não é por acaso. É porque o invisível espera a sua evolução para se tornar visível. Entendeu? Muito interessante. Então, a humanidade é isso. Muita coisa não era revelada e um dia pôde ser revelada, porque a gente está pronto, a humanidade estava pronto para aquilo ser revelado. Então, da mesma forma, aqui das comunicações. Então, quanto mais se conhecer, mais sua comunicação fica íntegra. Aliás, pessoal, essa é a jornada da alma, né? O velho mestre Carl Gustav Jung falava, né? O caminho da individuação, o caminho do crescimento interno, né? Que é a integração do consciente e o inconsciente. Quando a gente integra, a gente fica íntegro. O que significa íntegro? Inteiro, não está dividido, né? Como é o mundo de hoje, polarizado. Que a gente nega a sombra, nega o mal é uma coisa externa que precisa ser combatido, não está dentro de nós. E um exemplo que eu quero dar aqui, prático, de como lidar com essa sombra, era uma professora minha extraordinária, muito tempo atrás, quando eu fiz um curso longo do Jung, né, psicologia analítica de Jung, aliás, quem tiver nessa área de terapia, tem Jung, é imprescindível. Então, ela era uma pessoa incrível, essa professora. Como que ela lidava com a sombra na comunicação, né? Para ser autêntica. Ela tinha um problema com os homens que ela confessava. Ela falava assim, nossa, eu acho os homens muito fracos. Eu tenho um ódio mortal dos homens que eu não consigo, tá difícil para transformar, estou aqui décadas tentando transformar esse ódio e não consigo. E como é que ela fazia a comunicação? E ela se comunicava ali nos intervalos abertamente assim. Quando ela se comunicava com o homem, ela tirava sarro do homem, né? Se o cara tava com uma camisa engomadinha, ela falava, que é essa coisa horrível, filho? Você parece um homem, não sei não, mas ela, né? Mas com respeito, claro, com amor, ela tirava um sarro. E o que significa isso, tirar um sarro, pessoal? É uma forma dela lidar com a sombra dela de forma saudável. Então aquela comunicação que ela fazia era íntegra, não era 50% da realidade, era 80%, 90%, porque ela estava em contato com a sombra dela, então ela expressava isso. Então ficava uma comunicação autêntica e poderosa, porque tudo quando a gente integra a sombra de uma forma criativa, volto a dizer, não estou fazendo apologia de bullying para você desrespeitar pessoas. Ela falava de uma forma muito engraçada. Ela tirava o sarro
do homem lá, que ela se comunicava, mas ela tinha habilidade de fazer de uma forma saudável, mas ela acabava expressando aquela sombra dela. Então, a comunicação dela ganhava um peso, uma integridade maior. Então é isso, pessoal, não desistam, continuem brigando com seu marido, com sua esposa. Pouco a pouco a gente vai se conhecendo e essa comunicação vai ficando cada vez mais real. É isso aí.